Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando agora o programa Adoração e hoje vamos estudar um tema maravilhoso no livro de Jó e a pergunta que não quer calar: onde está Deus? Diante das tragédias, das calamidades, onde é que está Deus? O programa Adoração é o seu encontro com a Palavra de Deus. Quando perguntamos onde está Deus diante das calamidades, das tragédias, isso com certeza deixa a gente com o coração bem espremido, porque certamente essa pergunta provém de um coração apertado pelas circunstâncias da vida, não é verdade? Você acredita que Deus é amor? Sim, a Bíblia diz claramente que Deus é amor. É um verso muito conhecido que está na primeira carta que João escreveu, no capítulo 4, versículo 8, onde ele diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mas não basta afirmar que Deus é amor, o amor precisa ser demonstrado. E Deus demonstrou de diversas maneiras o quanto Ele nos ama. Veja o que Paulo fala a respeito disso em Romanos capítulo 5, versículo 8. A partir do versículo 8, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Isso significa que por meio da morte de Cristo fomos reconciliados com Deus, para vivermos em comunhão com Ele. Mas você acha que o inimigo fica feliz com isso? É claro que não. Ele é mestre em causar estragos, destruir relacionamentos e fará de tudo para nos separar de Deus. Antes de nós continuarmos o nosso estudo, porque nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais no tema bíblico, eu quero convidar você para orar comigo. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, a Tua palavra neste momento será aberta e rogamos que Teu Santo Espírito nos impressione a mente para que possamos conhecer mais a Teu respeito, do Teu amor para conosco e de como podemos obter a vitória sobre o mal. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Veja bem, Satanás fará de tudo por meio de suas muitas invenções para nos separar de Deus. Porém, tenha certeza de que ele não vai conseguir ter sucesso algum se permanecermos em um relacionamento íntimo e de confiança pessoal com o Senhor Jesus. Mesmo que Satanás tente nos separar de Deus, a Bíblia nos garante que nada pode nos separar do amor de Deus. O texto está em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 35, e eu convido você para me acompanhar na leitura deste texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este texto é bonito e parece representar o ideal, não é verdade? Nada pode nos separar do amor de Deus, e é verdade. Mas diante da realidade de vida que vivemos, quero convidar você a me acompanhar em um dos relatos bíblicos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais intrigantes. O nosso objetivo é demonstrar de forma mais prática a veracidade dessa declaração de Paulo de que nada poderá nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. Nós vamos dar uma breve olhada na história de Jó. Provavelmente o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito junto com Gênesis. Eu posso ousar afirmar que o livro de Jó funciona como uma introdução à Bíblia e fornece uma visão muito significativa a respeito do grande conflito. Não dá para negar de que nós estamos vivendo diante de um conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Nós não vemos os anjos maus se degladiando com os anjos bons. Porém, nós vemos o resultado dessa guerra e nós somos o objeto dessa guerra. Satanás quer nos destruir, porque ele também tenta destruir o próprio Deus. Vamos examinar então o drama da vida de Jó, porque a vida de Jó serve aqui como uma moldura para entendermos essa dimensão cósmica do conflito. Mas, antes de tudo, quero enfatizar que o livro de Jó não é primordialmente sobre Jó, mas sobre o Deus de Jó, sobre quem ele é. Portanto, o livro de Jó é uma revelação de quem Deus é. Tem um outro detalhe importante. O livro revela também o caráter dos principais protagonistas que são Deus, Satanás e Jó. É fato que o livro de Jó menciona outros personagens, mas os principais são estes, Deus. Então, o livro de Jó é uma revelação de Deus, do seu caráter, da sua justiça, da sua bondade, mas também revela o caráter de Satanás e a integridade de Jó. Eu convido você para ler comigo o texto bíblico que está em Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 5. Eu convido você para me acompanhar na leitura. O texto bíblico diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E agora o verso 3 diz, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. De acordo com o que acabamos de ler, podemos inferir que Jó tinha uma vida muito feliz. Era próspero, era um homem muito rico, o maior do Oriente. Tinha uma família bela, sua família era unida, eles se reuniam regularmente até o dia em que, de repente, tudo isso muda. Imagine, você está com a vida em ordem, ganha um bom dinheiro, todo mês você recebe um bom salário, um bom dinheiro, tem investimentos, todo mundo está com saúde, os filhos estão bem empregados, não falta nada para ninguém. Vocês vão à igreja juntos, todos participam na igreja, todos formam uma família muito admirada. Além disso, vocês podem tirar férias e viajar juntos. Penso que isso seria o sonho de muita gente e talvez um pouquinho da realidade de Jó e sua família, se nós fôssemos, de alguma maneira, retratar numa linguagem mais atual. Mas, de repente, acontece uma tragédia na família de Jó. Isso muda tudo. Uma coisa é ser fiel a Deus quando tudo aparentemente está em ordem. Mas e quando vêm as dificuldades? E quando vem a aflição? E quando vem a provação? E quando vem a dor? Quando vem a enfermidade? Eu convido você para continuar lendo o texto de Jó, agora o verso 6. Jó capítulo 1, verso 6 diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás,
Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Verso 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? O texto bíblico nos informa que houve uma assembleia celestial, um encontro que aconteceu em algum lugar do universo quando os filhos de Deus se reuniram diante de Deus, o soberano governante de todo o universo. A Bíblia diz que Satanás veio também entre eles, entre os filhos de Deus. O fato da Bíblia mencionar que Satanás também veio entre eles, a palavra também, demonstra claramente que ele não era um dos filhos de Deus. Ele veio entre eles, mas não era um deles. Estava ali como um intruso. Outro ponto que quero deixar claro é que a Bíblia não menciona o local desse encontro e que no céu, no lugar da habitação de Deus, não entra nada imoral ou impuro. Você pode conferir isso em Apocalipse 21, verso 8 e também o verso 27. A outra questão importante é apresentada, quando Deus faz a seguinte pergunta para Satanás: de onde você vem? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Essa resposta nos leva a entender que ele se comportava como dono do planeta Terra, não porque fosse o Criador, mas por ser um intruso, um usurpador. Portanto, ele aparece aqui entre os filhos de Deus, desempenhando o papel de acusador e possuidor do planeta Terra. Agora, diante desse cenário, Deus faz uma solene declaração sobre Jó, dizendo que ele é justo, ou seja, irrepreensível. Deus também diz que ele é íntegro, temente a Deus e que evita o mal. Pare para pensar um pouquinho nessa declaração de Deus a respeito de Jó. Como é que você se sentiria sabendo que Deus declara você uma pessoa justa, íntegra, alguém que se desvia do mal? Deus faz um baita de um elogio a respeito de Jó. Ele declara que Jó é justo. Ele está dizendo para Satanás, declarando, que o caráter de Jó é um caráter imaculado. Mas não porque Jó não tivesse pecado, porque o próprio Jó assume que é um pecador. Veja que, por exemplo, em Jó capítulo 7, versículo 21, Jó diz assim: por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? A própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Agora, como que Jó pode ser irrepreensível, justo e íntegro? É somente pela graça transformadora de Deus. Portanto, Jó foi declarado justo por Deus. Deste modo, vemos que Deus está do lado de Jó, defendendo de todo o coração, mas Satanás não concorda com as declarações de Deus e faz uma contraofensiva. Na verdade, ele faz uma pergunta sutil e aparentemente inocente, mas que em realidade é assustadora. A pergunta está no verso 9, nós já lemos e eu vou ler novamente. O verso 9 diz: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Lembre-se, Satanás é um acusador contumaz. Parece que essa pergunta é contra Jó, mas na verdade ela é um ataque contra Deus. Satanás não aceita as declarações de Deus sobre Jó, a declaração de que Jó é um homem justo e íntegro. E para entendermos melhor a pergunta, eu creio que ela poderia ser feita mais ou menos assim: será que Jó teme a Deus desinteressadamente? Ou será que Jó teme a Deus por nada em troca? A pergunta ainda poderia ser formulada de outra maneira: será que Jó serve a Deus por amor, voluntariamente? Neste ponto de nosso estudo, quero enfatizar que o tema principal do livro de Jó é a justiça de Deus. Como é que Deus pode justificar um pecador e ainda assim ser justo? Sabe, Satanás não gosta de Jó, ele não tem apreço pela lei de Deus e faz sérias acusações contra Deus, insinuando que ele é injusto e que é impossível ser leal a ele, desinteressadamente. É isso que encontramos nos versos seguintes, aqui em Jó capítulo 1, verso 10. E você pode acompanhar a leitura aqui comigo, Jó capítulo 1,
verso 10. O texto diz assim, olha, Jó capítulo 1, versículo 10. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Em outras palavras, Satanás estava dizendo o seguinte para Deus: tira tudo de Jó, e você vai conhecer a verdadeira face dele. Você vai ver que ele irá blasfemar em sua face. Satanás pede que Deus remova suas bênçãos dos seres humanos, porque dessa maneira Deus verá as máscaras deles caindo pelo chão. Satanás acreditava que Deus experimentaria uma grande decepção quando deixasse de abençoar as pessoas, pois os louvores, a fidelidade dos seres humanos deixariam de existir. Sabe, aqui tem um ponto importante e deve me levar a uma profunda reflexão juntamente com você. Quais são os motivos que nos levam a obedecer a Deus, a servir a Deus? Sabe, Satanás ele ataca os motivos, porque quando ele ataca um motivo, não tem ali um parâmetro para determinar se o ataque e a ofensiva dele é verdadeira ou não. Porque é algo muito subjetivo, é necessário tempo para que o caráter de um e de outro sejam revelados. Portanto, Satanás ele ataca o cerne, a questão do caráter de Deus e da justiça de Deus. Agora, é muito interessante que nesse ataque que Satanás faz, ele revela que reconhece que Deus abençoa os seus filhos. É o que diz o teólogo Giri Moskala, e eu convido você para acompanhar a leitura aqui. Olha o que Giri Moskala diz. É muito interessante observar que até mesmo Satanás tende a admitir que nosso Deus abençoa seus seguidores, cuida deles, ama-os, dá-lhes prosperidade e os protege. Será que Jó continuaria servindo a Deus mesmo quando ele perdesse tudo? Será que diante do caos e da adversidade, Jó se manterá íntegro ou rejeitará a Deus? Neste ponto de nosso estudo, confesso que fico muito irritado, chateado, porque quando Satanás ataca a integridade de Jó, afirmando que ele serve a Deus de forma hipócrita, Deus permite que Satanás o prejudique. Confesso que tenho dificuldade com esse trecho da história de Jó. Jó capítulo 1, verso 12. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com Jó, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Por que o Deus Todo-Poderoso não defendeu Jó? Essa é a pergunta que eu faço, e isso me deixa um pouco intrigado, e eu não tenho resposta para tudo. Ele perdeu praticamente tudo. Imagine você, um homem próspero e rico. Sua família é bonita, seus filhos são a coisa mais linda, mas em um determinado dia você chega no trabalho e recebe a notícia. Alguém chega para você e diz: chefe, recebemos a informação de que a sua casa está pegando fogo. Você pega o carro, corre para casa ligando para a emergência, para o corpo de bombeiros, mas ao chegar lá, tudo que você vê são cinzas e nenhum sobrevivente. Depois de alguns dias de luto, você volta a trabalhar, mas não consegue pensar em outra coisa a não ser na família e em tudo aquilo que perdeu. Não consegue se concentrar, não consegue produzir e, de repente, num outro dia, quando você chega no trabalho, recebe a notificação de sua demissão. Olha, não dá mais, eu também tenho que pagar as minhas contas e, infelizmente, não posso mais continuar recebendo os seus trabalhos e pagando pelos seus trabalhos. Aí você sai, você está doente, vai ao médico e recebe um diagnóstico onde o médico diz: olha, infelizmente, não há mais nada o que fazer. Sua doença está muito avançada. Diante das tragédias da vida, envolvendo todo tipo de injustiça e violência, a gente vê abuso infantil, abuso sexual, violência doméstica, estupro, trabalho análogo à escravidão, catástrofes naturais, enchentes, terremotos, guerras. A pergunta que não quer calar é: onde está Deus?
Onde estava Deus quando meu filho foi atropelado? Onde estava Deus quando o câncer corroeu a vida da minha esposa? Onde? Onde estava Deus quando enfrentei o divórcio? Onde estava Deus? Querido amigo, querida amiga, só existe uma única resposta para essa pergunta. Deus estava exatamente no mesmo lugar em que estava quando o seu filho foi assassinado na cruz. Deus está sempre ao lado da pessoa oprimida e sofredora. O texto de Isaías 63, verso 9, ele é maravilhoso. E o texto diz assim: em toda a angústia deles, também ele se angustiava. Deus se angustia com a nossa angústia. E o texto continua: por causa do seu amor e da sua compaixão, ele os salvou, e todos os dias, ano após ano, ele os pegava e carregava no colo. Uau, que texto maravilhoso! Deus está sempre ao lado do aflito, do oprimido, do injustiçado. Então vamos ao cerne do problema. Como Satanás pode ser derrotado? Com que armas ele pode ser derrotado? Veja bem, Satanás não pode ser derrotado por argumentos ou pela lógica, pois ele é mentiroso e sempre tem um contra-argumento. Se ele pudesse ser derrotado por argumentos, Deus já o teria feito há muito tempo, pois Deus é a verdade. Satanás tampouco pode ser derrotado pela força. Sabe, eu preciso explicar aqui melhor esse ponto. Deus é todo-poderoso e tem poder para aniquilar Satanás com seu pensamento. Ele tem poder para aniquilar Satanás assim, olha, com estalo do dedo. Mas isso não resolveria o problema do mal. O argumento de que Satanás continuaria prevalecendo. O que ele mais quer é um confronto desigual de forças para poder acusar a Deus de injusto, de vencer porque tem a vantagem da força ao seu lado. O grande conflito precisa ser vencido, mas de uma maneira completamente diferente. Uma boa maneira de entender isso é através de uma história já um tanto antiga. Havia dois lutadores, um mais forte, mais musculoso, mais alto, o outro era bem mais fraquinho. Evidentemente, a luta era desigual. Quando o mais forte saiu vencedor da luta, ele estava se vangloriando de ser o mais forte. Nesse momento, um espectador perguntou a ele: você não tem vergonha de vencer um oponente que é bem mais fraco do que você? De modo semelhante, se para conquistar a vitória Deus usasse a força, Satanás rapidamente confrontaria o Senhor dizendo: Deus, você não tem vergonha de vencer um adversário bem mais fraco do que você? Satanás só pode ser vencido, queridos, pelo amor, pela verdade, pela justiça. Essa é a razão da encarnação de Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, teve que se tornar fraco para derrotar o mal. Somente assim, com as fragilidades humanas, que ele poderia derrotar Satanás. E na cruz, lá na cruz do Calvário, o Deus Criador demonstrou seu amor, a verdade e a justiça. O Deus sofredor pendurado na cruz é um Deus vitorioso, é um Deus de vitória. É interessante contrastar a origem do mal com a vitória de Jesus na cruz. O pecado começou no céu, motivado pelo orgulho, mas foi vencido pelo amor e humildade de Jesus na cruz. Eu quero ler com você o que está em Filipenses capítulo 2, verso 5. E aqui nós vemos isso, a humildade de Jesus Cristo revelada na sua humanidade. O texto diz aqui, verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Uau, que texto incrível! Jiri Moskala, em um artigo, escreveu o seguinte: na história de Jó, somente o próprio Jó, que é mais fraco do que o diabo, pode refutar o argumento de Satanás, derrotá-lo. Assim,
e assim provar que Deus está certo ao justificá-lo e ficar do seu lado. Jó venceu o diabo não por ser tão bom ou forte. Ele sabe que é um pecador, mas porque entregou totalmente sua vida a Deus. Ele fez isso com total confiança e segurança no Deus que lhe deu força e vitória. O livro de Jó mostra para mim e para você que é possível servir a Deus por amor e voluntariamente. Deus é justo e está sempre ao nosso lado. Deus está sempre do nosso lado. Sabe, eu e você vivemos diante de um grande conflito. E diante dessa realidade de vida, nós devemos colocar toda a nossa confiança em Deus. Devemos desenvolver um relacionamento profundo com Deus para que possamos vencer as adversidades. E mesmo no momento da luta, quando as coisas estão naquela temperatura mais quente da adversidade, para mantermos fiéis a Deus, assim como foi Jó, íntegro, reto, justo, não porque ele fosse perfeito, mas porque ele depositou toda a sua confiança em Deus. Pensando em você, nós aqui da Novo Tempo preparamos o guia de estudo que é a revista Esperança Novo Tempo, a máquina humana. E através desse estudo você terá a oportunidade de conhecer melhor os elementos que Deus criou para você obter uma saúde maravilhosa. E aqui na página 15 tem um pequeno texto que diz assim: toda a criação sofre as consequências do pecado, catástrofes naturais e animais com comportamentos agressivos revelam desordem e alterações distantes do ideal original. O homem nasce, envelhece, adoece e morre. Separado de Deus, a fonte da vida, ele experimenta a obra de um poder antagônico. Enquanto Deus é apresentado como nosso Criador e restaurador, Satanás é o destruidor. Entre em contato conosco, você receberá inteiramente grátis esse guia de estudo em sua casa. É um presente da Novo Tempo para você. E assim você vai compreender melhor o plano que Deus tem para a sua vida. Mesmo nesse conflito, nós podemos perceber o quanto Deus nos ama, o quanto Ele tem cuidado de nós, o quanto Ele se importa conosco. E esse guia de estudo poderá ajudar você a cuidar melhor do seu corpo, da sua saúde física, da sua saúde espiritual. E lembre-se, Satanás não quer que você tenha esse conhecimento. Satanás não quer que você se aproxime de Deus. Satanás quer, na verdade, destruir a sua relação com Deus. Mas lembre-se, nós lemos aqui, nada, absolutamente nada, pode nos separar de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pensando nisso, eu pergunto para você, você gostaria de colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus? Se este é o seu desejo, eu quero orar com você neste momento. Pai de amor, muito obrigado por Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado pela história de Jó, que mesmo diante daquele conflito, sem entender nada o que se passava com ele, ainda assim ele foi íntegro, foi fiel, demonstrando que é possível ser vitorioso, não pelos próprios méritos ou próprios esforços, mas unicamente pela graça de Cristo. E obrigado porque através de Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós somos declarados justos por tudo aquilo que Cristo fez por nós. E, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abençoe, Pai, cada telespectador, dando-lhe saúde, fortalecendo-lhe a fé. Nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.